Já Bright White, atacante do Grêmio, pode pintar no Palmeiras? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora repercutir agora uma informação que surgiu ao longo da semana e movimentou torcedores palmeirenses. Será que Bright White, atacante de 33 anos de idade do Grêmio, pode pintar como reforço do Palmeiras para o próximo ano? Conversei com gente do Palmeiras e com gente do Grêmio para trazer o máximo de novidades para vocês. Primeiro, conversei com um dirigente gremista. Resposta: chance zero de a gente liberá-lo para outro clube brasileiro, fecha aspas. Confesso que achei a ideia de contratação do Bright White esquisita desde o começo. 33 anos de idade não é o tipo de atleta que o Palmeiras costuma contratar, embora a gente saiba da necessidade da aquisição de um camisa 9. Temporada atual, com a camisa do Grêmio de 19 jogos, 8 gols e 2 assistências, ele havia sido contratado do Espanhol. Contrato só se encerra em junho de 2026 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros. Vale a lembrança também de que o Bright White tem sido especulado como possível reforço do Sevilha, informação divulgada pelo jornal Marca. Mas se você palmeirense ainda acha que pode pintar qualquer coisa, é importante lembrar de uma entrevista recente que o Bright White deu à ESPN. Na oportunidade ele falava sobre os gramados do futebol brasileiro e disse, abre aspas, campo sintético não é para jogador profissional, é muito perigoso. Não entendo como equipes grandes como o Palmeiras permitem esse campo, fecha aspas. Depois dessa declaração, acho difícil imaginar sua contratação no Palmeiras. A informação é de que o Bright White não faz parte dos planos. Em busca de um substituto para o atacante Estevão, que vai para o Chelsea depois do Mundial de 2025, o Palmeiras define que quer o nome de peso para esta posição. E nas últimas horas ganhou muita força o interesse do time paulista no atacante colombiano John Arias do Fluminense. Só que tem um porém. O Fluminense falou que não quer fazer negócio e reforçar um rival do Brasil com ele, que é um dos grandes jogadores em atividade aqui no país. Só que, por outro lado, o Verdão tem aquela chamada carta na manga que pode ser um trunfo nesta negociação. O atacante Dudu, que não está nos planos do Palmeiras para a próxima temporada. Será que vai rolar uma troca dessa? Te conto a partir de agora. Vem comigo. Pessoal, quero que você já chegue aqui, dê like nesse vídeo, porque o assunto é bombástico. Pode rolar uma negociação muito importante, tanto para o Palmeiras como para o Fluminense para 2025. 2 jogadores de peso, 2 jogadores importantes nas respectivas histórias, tanto do Tricolor como do Verdão, e eles podem, trocar de lado. John Arias, colombiano, um dos poucos que tem se salvado em 2024 na equipe do Fluminense, vindo para São Paulo jogar no Palmeiras, e Dudu, multicampeão, ídolo do Palmeiras, da torcida, partindo para atuar no Fluminense na próxima temporada. Que troca é essa? Será que isso realmente vai rolar nos bastidores? Qual é o real interesse do Palmeiras em John Arias? E o Dudu gostaria de jogar no Fluminense? Então, pessoal, vamos lá. Nas últimas horas, informações dos meus 2 colegas, tá? Não só de imprensa, mas também digo que são amigos pessoais dos quais eu confio. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes, e Leandro Boldaquian, Rádio Transamérica aqui de São Paulo. Setoristas do Palmeiras por muitos anos e que, claro, conhecem demais os bastidores do clube. Eles relataram em suas respectivas redes sociais e também nos veículos onde trabalham, de que o Palmeiras procurou o staff do atacante John Arias, staff este que tem a representação de Gianfranco Petrucciello, nome italiano, hein? Nome bonito, enfim. Ele que é o representante do John Arias aqui no Brasil, para entender se seria possível uma negociação entre Fluminense e Palmeiras e se o John Arias tem interesse em jogar no Verdão no ano que vem. Lembrando que tanto o Palmeiras como o Fluminense têm interesses em comum na próxima temporada. Ambos estarão
no Mundial de Clubes. Só que o Fluminense está numa condição de reformulação de elenco. E o John Arias avisou o Fluminense, inclusive em entrevista coletiva dada nos últimos meses pelo presidente Mário Bittencourt, que não quer renovar contrato. E o acordo foi, o Fluminense libera o John Arias no final do ano, lembrando que ele já tinha pedido para sair no meio do ano, só que para atuar no futebol europeu. Então existe esse acordo verbal de Fluminense, staff do John Arias e jogador para que no ano que vem ele saia do Fluminense, porém para fora do Brasil. Ou seja, o Fluminense não quer reforçar um rival direto no futebol brasileiro e, no caso, o Palmeiras é um deles. Só que, nessas últimas horas, surgiu essa informação de que o Palmeiras fez abordagem porque o John Arias justamente é o cara que atua na posição em que o Palmeiras vai perder o seu principal jogador depois do Mundial de Clubes, que é o Estevão. Tá vendido para o Chelsea. Então o Palmeiras vai precisar e prometeu a presidente Leila Pereira para o Abel um jogador do mesmo porte, do mesmo perfil decisivo, com experiência, com bagagem e, claro, para assumir essa responsabilidade sem ter muita dificuldade. O John Arias foi um dos nomes prospectados nessas últimas horas e é lógico que foi aprovado por toda a comissão do Palmeiras. A questão agora é como convencer o Fluminense para liberar o jogador. Haja vista que o John Arias é um atleta que custaria para um time brasileiro muito mais do que 10, 12, 15 milhões de euros numa negociação direta e o Palmeiras, é claro, que vai tentar fazer algo que barganhe esse tipo de valor. E a carta na manga do Palmeiras, que eu soube nas últimas horas, pode ser o atacante Dudu, tá? Dudu tem contrato com o Palmeiras até 2025. Dificilmente o Dudu vai ficar no Palmeiras. O Dudu já está entendendo que o ciclo dele tem se fechado cada vez mais. Dudu que não procurou o Cruzeiro, na informação que eu tenho. O Palmeiras fez todo o acordo ali no meio do ano para tentar tirar o jogador, para diminuir salário, para diminuir a folha de pagamento, inclusive até com a venda para pagar a última parcela da dívida da Crefisa, que o Dudu era um investimento feito lá em 2015, enfim, toda a história que vocês têm acompanhado aqui, que eu contei no canal do Facincani, mas que criaram uma narrativa para prejudicar o jogador, tá? Dudu, repito, que em nenhum momento se colocou para fora do clube. E ainda segue com esse mesmo pensamento, tá? Só que o Palmeiras, de novo, tem feito contatos com o empresário dele, o André Cury, para procurar soluções para o Dudu. O Cruzeiro, claro que é uma delas, porque existe uma proximidade Dudu, Alexandre Matos, tal, se bem que essa história deu uma esfriada, tá? Essa proximidade, essa relação com tudo que aconteceu envolvendo o nome do próprio Dudu. Dudu perdeu um pouquinho de confiança naquela admiração que ele tinha pelo Alexandre Matos e por isso não tomou qualquer iniciativa agora de ouvir uma proposta do Cruzeiro, mesmo que muita gente tenha garantido que o Dudu possa jogar no Clube Mineiro em 2025. E aí que surge a história do Fluminense, tá? Um clube em que o Palmeiras, inclusive, já flertou com possibilidade nesse meio de ano de ofertar o Dudu. A história não foi pra frente, ficou muito mais no blá 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 do que de fato uma proposta concreta, só que dessa vez, com a história do John Arias, o nome do Dudu ganha força. Porque aí o Palmeiras daria o Dudu para a equipe do Fluminense gratuitamente, rescindiria o contrato que vale até 2025, o Palmeiras teria o John Arias e, se fosse necessário, abateria ainda com essa história do Dudu um valor do qual o Fluminense gostaria de receber na chamada compensação financeira. Então, existe sim essa ideia rolando nos bastidores, caso o empresário de John Arias dê o chamado sim para que o clube prospecte em relação ao jogador. Lembrando que, por hora, tá, esse interesse do John Arias, por enquanto, segue sendo Palmeiras staff do jogador, não abriu ainda nenhuma negociação com o Fluminense, mas o que eu soube é que o Palmeiras tem essa ideia de oferecer o Dudu, que é um jogador de 31 anos,
multivitorioso, que está em recuperação de lesão, provavelmente em 2025 vai voltar ainda melhor para o futebol, vai estar mais condicionado, com pré-temporada feita, com um monte de facilidades para que ele fisicamente entre em forma e possa render o melhor. Então o Fluminense ganharia um atleta que tem muita cancha, muita bagagem e muita bola. Eu particularmente sou completamente contra a tirar o Dudu do Palmeiras. Para mim ele tem ainda muita lenha para queimar no clube, acho essa história uma baita, uma sacanagem, porém essa história, infelizmente, não depende de mim, e sim de quem está no clube gerindo a Sociedade Esportiva Palmeiras, e no caso uma pessoa muito duvidosa em relação aos seus critérios. Mas isso, de fato, é uma realidade, tá? O Palmeiras, caso o Fluminense sinalize positivamente para que essa negociação possa rolar, o Palmeiras pretende colocar o Dudu na história para ter o John Arias e, se ainda precisar, complementar com algum tipo de valor para que a negociação se concretize e John Arias vista a camisa do Palmeiras em 2025. A ver, vamos aguardar as próximas horas. Haja vista que as duas diretorias, tanto Mário Bittencourt pelo lado do Fluminense como Leila Pereira, vão se encontrar no Allianz Parque neste domingo, no decisivo jogo que pode valer título brasileiro para o Palmeiras, que eu acho que é praticamente impossível, só um milagre, porque o Botafogo tem que perder para um São Paulo que não vai fazer nenhuma força no jogo do final de semana lá no estádio Newton Santos, e vale a permanência na primeira divisão para o Fluminense, caso a equipe não consiga esse resultado, esse pontinho somado que prometeu o técnico Mano Menezes. E, inclusive, se o Fluminense for rebaixado, é aí sim que essa história pode ganhar muito mais força, muito mais corpo, porque o orçamento do Fluminense vai ter de ser reduzido quase que a pó, porque a Série B deu uma condição de investimento muito mais baixa, o Fluminense vai precisar se livrar de uma grande folha de pagamento que tem com esses baita veteranos que não deram certo em 2024, e aí por isso que essa compensação financeira mais um Dudu poderia, claro, entrar nesse pacote. A questão aí, nesse caso, seria convencer o Dudu a trocar o Palmeiras por uma equipe que jogaria a segunda divisão. Fala, torcedor palmeirense, venho aqui trazendo mais um vídeo, peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí do Verdão, né? Aníbal Moreno aí, pedido de Marcelo Galhardo, né, do River Plate. Ele entra na mira aí do Marcelo Galhardo e só sai também se desembolsar, né, porque Aníbal Moreno aí tá sendo das contratações dos reforços aí que o Palmeiras contratou, que a torcida vem, eu e vários outros torcedores sente a falta dele quando o Abel não coloca ele em campo, né? Então ele vem jogando muito. Eu gosto muito do futebol do Aníbal Moreno. Então aí, se o River quiser, ele vai ter que desembolsar, né? Então eles vai ter que desembolsar aí pelo menos 16 milhões de euros, né? Aproximadamente 103 milhões de reais, né? O Verdão aí para negociar, né? A diretoria aí da Leila Pereira com a nossa diretoria do Verdão, né? Para negociar aí o Aníbal tem que ser 16 milhões de euros ou 103 milhões de reais. Então eles têm que desembolsar. Se eles quiserem desembolsar essa quantia, eles levam o Aníbal. Eu gosto muito dele, um jovem muito talentoso, joga muita bola. Não sei você, mas deixa sua opinião aí. Também Jorge Nicola trouxe a respeito do Bright White aí também. Então não tem a possibilidade dele vir pro Verdão, né? Graças a Deus. Mas ele é um bom jogador também. Ele faz muito gol. Mas tem essa outra especulação aí que saiu aí, que pode esquentar muito a partir de amanhã, né? Que o Facincani trouxe a respeito do John Arias, né? John Arias é muito bom jogador mesmo. Eu gosto do futebol daquele cara. Então ele possa ser que venha pro Palmeiras, né? Caso o Fluminense cair aí, ele venha pro Palmeiras. Se não cair, vai ter que ver se o Fluminense vai aceitar a troca do Dudu e se o Dudu vai querer jogar no Fluminense, né? Então, queria saber o que, que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.